Você sabe o que é pitch? O que é roll? O que é yaw? Tá? Não sabe. Vai aprender hoje, porque hoje eu tenho uma aula full sobre isso aqui. Mas full, quando eu digo full, é full mesmo. É aula mesmo, tá? Superfícies de comando. Superfícies de comando são o profundor, o aileron, o leme, tá? E cada um tem uma função no voo do avião. Você vai aprender alguma coisa dentro da aula de hoje também sobre isso, mas dá para fazer um detalhe disso depois também. Não hoje, aí não tem tempo. Importância de coordenação de comandos. Uma dica rápida: evitar soco no manche. O que é soco no manche? É movimento brusco. Não pode. Aeromodelismo é igual ao avião. Não atrapalhe o avião que ele voe direitinho. Não atrapalhe o aeromodelo que ele voa direito. E se você for atrapalhar, é com suavidade, com sensibilidade, tá? Tem que ser muito de leve. Bom, qual que é a analogia sobre isso? Evitar um soco no manche ou simplesmente não conhecer eixo de movimento, não conhecer superfície de comando, não saber que tem que se movimentar bem de leve. A analogia é dirigir um carro, mas no ar, com mais liberdade e mais responsabilidade. Como é que você dirige um carro no ar? Não tem como, né? É a mesma coisa. Se você não sabe esses elementos, né, esses fundamentos do voo, que é o eixo de movimento, superfície de comando, importância de coordenação, mesma coisa que pegar um carro e dirigir ele voando. Não vai conseguir. Simples assim. Por quê? Porque um carro, para andar, ele não voa, ele tem que estar ligado no solo. Então, fala, não, eu vou voar com o meu carro. Isso não existe, a não ser nos, entre aspas, carros voadores de hoje, que na realidade são drones, né? Você sabe disso. Bom, então, cara, precisa ter muita responsabilidade, muita coordenação para ter a liberdade de pilotar um aeromodelo, conhecer o que é isso, né, para voar. Vamos agora, também eu vou falar quase tudo antes da gente entrar na aula, tá? Vou passar para vocês aí. Muito bem, vamos dizer que você conheça já os fundamentos do voo e você chega no campo, porque essa live aqui, afinal, é para você dominar essas coisas. Mas eu quero dar para você os fundamentos em específico, de maneira muito importante. Vai parecer muito simples, mas você vai ver que não é assim. Então, não é que não é simples, ele é necessário para a gente voar bem, tá? Bom, então vamos lá. Preparação antes do voo. O que você tem que conferir? É um checklist. Fixação de asa, leme e profundor. Pô, não sei nem direito o que é isso ainda, mas se você não é iniciante, você já deve saber. Se você não é, você vai saber durante as aulas, ok? Durante a aula que eu vou passar aqui para vocês. Testar os comandos do transmissor. Um rádio comando tem o comando, tem o transmissor e tem o receptor. O receptor fica dentro do aeromodelo, o transmissor fica na sua mão. Bateria carregada, nos dois casos, com motor a explosão ou com motor elétrico, você precisa estar com a bateria carregada, porque precisa de uma bateria lá dentro do aeromodelo, tá? E precisa de um tanque com combustível, se for um motor a explosão. Se for um motor elétrico, é só a bateria carregada. Se for um aeromodelo com motor a explosão, precisa da bateria carregada, uma bateria diferente, e precisa do tanque com o combustível. Centro de gravidade correto, o que é isso? Vai aprender no futuro com calma. Centro de gravidade, resumindo, é o avião bem equilibrado. Ele não fica solto no ar, ele fica solto no ar. Então ele tem que estar equilibrado. Porque se ele não estiver equilibrado, ele não vai voar direito. Tá ok? E condições de vento e ambiente seguro. Condições de vento, o vento tem que estar. Não pode ser um vendaval. Pode ter um vento, mas ele tem que estar mais ou menos regular. E o ambiente seguro é o local que você vai voar. Tem espaço para você voar? Você vai querer decolar no quarteirão da sua casa com casa de tudo que é lado? Não, não é seguro. Então você precisa ter um ambiente seguro. Então vamos recapitular aqui, ó. Checklist. Conferir a fixação da asa. A asa está bem presa? Ela é presa com elástico, geralmente, ou com parafuso. Leme e profundor estão funcionando? Tem ainda mais uma superfície que é o aileron. Está funcionando, se for o caso? Testa todos os comandos, né? Para saber se está funcionando, você testa os comandos no transmissor e no receptor, tá? Bateria está carregada, o tanque está abastecido, o centro de gravidade do aeromodelo está correto? Tem que aprender a calcular isso também.
Condições de vento e ambiente seguros, ou seja, não está um vendaval que torna o voo inseguro, ou vento de rajada, é extremamente inseguro voar assim. Se você não tem experiência, então tá louco. Com experiência já é inseguro, mas dá para voar, mas sem experiência é complicado. E o ambiente seguro é em volta. Qual é a área que você tem livre para você voar com o seu aeromodelo? A gente tem que, tudo isso a gente tem que olhar, tá? Como escolher o modelo certo do dia para voar, tá? Cara, é melhor voar de manhã, final da tarde, cara, na hora do almoço. Bom, já vou te informar que a hora de almoço é a pior hora do mundo para você voar. E eu vou te explicar por quê. Porque geralmente, na hora do almoço, o ar está mais quente. Se ele está mais quente, ele está menos denso. Se ele está menos denso, a velocidade de stall do seu aeromodelo aumenta. Se a velocidade de stall aumenta, a chance de você cair é muito grande. E também tem turbulência. E de manhã? De manhã é calmo, temperatura mais amena, densidade do ar normal. Final da tarde, calmo, menos turbulência, temperatura mais amena, densidade do ar normal. Então fica bem melhor, né, para você voar. O momento certo do dia ou é de manhã ou é final da tarde. Ah, mas eu quero voar, eu só tenho a hora do almoço para voar. Perfeitamente. Mas saiba que não é o momento ideal. Dá para voar? Dependendo do dia, dá para voar sem nenhum problema, tá? Mas não é o horário ideal. O horário ideal, de manhã bem cedo, final da tarde. Segurança. Manter distância de pessoas, carros, animais, fios, casas, indústrias, tudo que você imaginar que possa atrapalhar, que possa o seu aeromodelo via colidir com eles, né? Causar aí, sei lá, injúria em material dos outros, em propriedade dos outros, ou injúria pessoal, né? Pegar uma pessoa até pode matar, um aeromodelo pode matar uma pessoa, tá certo? Então, depois que você fez todo esse checklist aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer uma decolagem segura. O que é uma decolagem segura? A decolagem segura, pessoal, ela começa assim. A posição do piloto no campo. Qual é a tua posição no campo? É atrás do aeromodelo? Se você estiver num campo de aeromodelismo, você vai ter a pista na sua frente. Você vai com o aeromodelo até lá na cabeceira da pista? Não. Você põe o aeromodelo no chão, leva ele até a cabeceira da pista e depois você decola. E onde eu fico? Eu fico aqui, na transversal da pista. A pista vai passar aqui na minha frente, uns 10 metros afastados, 5 metros afastados. Ou posso ficar até 1, 2 metros afastado, perto. Mas sabendo que ali tem um risco muito grande de o aeromodelo te pegar. Mas, geralmente, a gente acaba ficando perto. Então, precisa tomar muito cuidado. Então, a posição do piloto no campo é fundamental. Escolha muito bem a sua posição no campo. Ah, mas meu aeromodelo, ele não vai rodando até lá, ele é convencional. Não, o aeromodelo convencional vai sim também. Tá? Ah, o meu não tem rodas, perfeitamente. Você vai na metade da pista, ali ó, na direção de onde você vai ficar, fica no canto da pista e arremessa o seu aeromodelo na pista, tá? Para a pista e volta. Basicamente assim. Né? Dependendo do lugar que eu vou, eu nem tenho. Eu tenho aeromodelo que nem tem trem de pouso, porque é para voar em lugar pequeno, não tem como decolar, não tem como pousar e sair correndo, então é sem trem de pouso mesmo. Decolo jogando e pouso de barriga. Tá? Uma outra coisa importante. Decolagem segura, em primeiro momento, é a posição de piloto no campo e aplicação suave de potência. Por que aplicação suave de potência? Porque o aeromodelo está no chão. Então, você tem que ir direcionando o aeromodelo até ele decolar. E, para isso, se você acelerar de uma vez, ele pode virar para um lado e vir em cima de você ou de outra pessoa que esteja até alguma distância da pista. Então, a gente tem que aplicar potência devagar, qualquer coisa se retira. Né? Quando você põe de uma vez, até você pensar em tirar, o aeromodelo já andou muito, é muito rápido. Ele atinge 100, 120 km por hora em questão de segundos. É extremamente rápido. Então, 100 km por hora, quanto ele percorre em 2, 3, 4, 5, 7 segundos? Bastante espaço. Então, tem que tomar muito cuidado. E o comando, cara, quando você vai decolar, né? Lembra que nós estamos falando de uma decolagem segura. Posição do piloto no campo, aplicação suave de potência e uso mínimo de comandos até ganhar altura, tá? Uma decolagem segura é assim, decolagem padrão, tá? Então você acelera devagar
e você vai puxando ele para ele sair no voo devagar, com calma, você vai controlando, vai sentindo, porque às vezes pode acontecer de você sair com o rádio, por mais que a gente tome cuidado, às vezes você bate a mão numa chavinha e você fica com pouco comando. Então, você já sai com pouco comando, você já tem que controlar ele com pouco comando. Aí depois, quando você vai voar, você vai perceber que você está com pouco comando. Se você sai com um excesso de motor e ele encana para um lado e você bateu a mão na chavinha e diminuiu o comando, porque isso tem no rádio, tá? Isso já aconteceu comigo, de diminuir o comando sem querer, depois eu arrumei. Mas eu não saí no cacete. Por quê? Porque aí se você sai no cacete, você não consegue voltar porque está sem comando. Né? Ele está começando a acelerar, o motor está predominando. Então, por isso que tem que ir devagar, para a gente ter a predominância de dois fatores importantes. O primeiro fator é o motor, e o segundo fator é a aerodinâmica. Então, a aerodinâmica é fundamental, tá? Quando você vai decolar. Por quê? Porque as forças aerodinâmicas têm que estar em igualdade de condição com o motor durante a decolagem, tá? Porque aquilo que o motor fizer, a força aerodinâmica também vai ter condição de corrigir. Se o aeromodelo for para um lado, você tem que corrigir para o outro. E é claro, quando você está com ele no chão, perfeito, tá? Você tem a biquilha dianteira ou traseira, você tem que manter a traseira no chão para controlar, e a dianteira ela vai ficar no chão. Se você tiver só avião triciclo, né, que é duas rodas aqui, uma na frente. O convencional é duas rodas na frente e uma atrás. Então, o convencional é um pouco mais difícil de controlar, por isso que tem que sair mesmo devagar, tem que saber fazer. Mas mesmo o outro, a gente tem que sair devagar, tá? Porque senão, se você... eu tenho, inclusive, um vídeo no meu... Como é que chama lá? No meu Shorts do YouTube, tá? Que o título é... Você já viu, ou coisa parecida, tá? Você já viu uma decolagem curta? Então, é uma decolagem assim, que eu ponho o aeromodelo no chão, de frente para o vento, na transversal da pista, porque o vento estava na transversal, mas eu sabia o que eu tinha na mão. Então, o que eu fiz? Eu acelerei em 1 metro e está voando. 1 metro. Ele está voando, cara. Ele saiu daqui e saiu voando. Então, imagine isso se você não tem o controle. Mas ali eu fiz de propósito. E não tinha nada do outro lado a não ser mato. Tá? Então, ele não ia pegar ninguém. Todo mundo para trás aqui. E eu estava saindo de trás dele, quer dizer, o aeromodelo estava na minha frente, eu estava saindo, não, o aeromodelo estava na minha frente, e saiu encaminhando-se para longe das pessoas. É diferente e foi proposital. Então, foi com tudo controlado. Eu costumo dizer que aí é uma decolagem que você faz em ambiente, entre aspas, decolagem. Ou seja, você tem que ter muita experiência para fazer isso. Não pode bobear, tá certo? Não pode bobear de jeito nenhum. Então, olha, primeiro voo, passo a passo, pode ser qualquer voo, tá? Posição do piloto, aplicação suave de potência e uso mínimo de comandos até ganhar altura. Tá, e aí? Pronto, decolou. Você fez tudo certinho, fez o checklist, você sabe todos os fundamentos, né, do voo, entende tudo de aerodinâmica e tal, decolou, tem alguma experiência. Como é que você mantém o seu voo agora? Ou seja, eu vou chamar isso de manutenção de voo, tá? Primeira coisa, decolou, passa a fazer voos em círculos amplos, sempre na sua frente, tá? Nunca atrás. Então, decolou, sai para a direita, que é o padrão, tá? Sai para a direita. Por quê? Porque do lado de cá está o povo. Tá? Você está decolando aqui, sai para a sua direita. Você está decolando ao contrário, sai para a sua esquerda, tá certo? Por quê? Porque você tem que deixar o povo para trás. Tem que voar na frente do pessoal, para o pessoal ver o aeromodelo, que qualquer coisa, se ele vier em cima, dá tempo do pessoal correr. E isso às vezes acontece, cara, e é bem complicado, tá? Depende de vento, pode quebrar uma coisa no aeromodelo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se possível, decolar e abrir uma curva para a direita, se você está decolando da direita para a esquerda, decolar e abrir uma curva para a esquerda, se você está decolando da esquerda para a direita.